Um viajante francês, Louis François de Tollenaire, que visitou o Brasil no início do século XIX, descreveu o trabalho no engenho da seguinte forma: aqui, nada de apatia. Tudo é trabalho, atividade. Nenhum movimento é inútil, não se perde uma só gota de suor. Os edifícios ficam em um grande pátio. O engenho é uma extensa construção ao rés do chão, tendo em frente a senzala dos negros, deserta durante as horas de trabalho. Vejo ao longe negros e negras curvados para a terra e excitados a trabalhar por um feitor armado de um chicote que pune o menor repouso. Negros vigorosos cortam canas que raparigas enfeixam. Os carros atrelados de 4 bois vão e vêm dos canaviais ao engenho. Outros carros chegam da mata carregados de lenha para as fornalhas. Tudo é movimento. O engenho está sobre um terraço. Cavalos, estimulados pelos gritos de moleques, fazem-no girar. Raparigas negras empurram a cana para o cilindro da moenda. Alguns negros descarregam as canas e as colocam ao alcance das mulheres. Outros as transportam em grandes cestos e espalham no terreiro o bagaço inútil da cana, que não é usado como combustível. O edifício da moenda contém igualmente a importante dependência das caldeiras, onde é cozido o caldo de que se forma o açúcar. O mestre de açúcar é um homem livre que tem às suas ordens negros que agitam o mel com grandes colheres. O fogo das fornalhas é alimentado dia e noite e é mantido durante os 5 meses que dura a safra. Negros transportam as formas para a casa de purgar, que é dirigida por um mulato livre. Este tem sob suas ordens homens para refinação e para escorrer o mel que vai se juntar no reservatório. Esta dependência comunica-se com aquela onde se despejam as formas contendo o açúcar acabado. Ali os pães cristalizados e purgados são quebrados. Separam-se as qualidades e espalha-se o açúcar para secar. Do seu relato, obtemos informações importantes acerca de todo o processo de fabricação do açúcar e sobre a distribuição espacial de 2 importantes construções, o engenho e a senzala, próximos um do outro. Os diferentes momentos da produção: corte, transporte, moagem, cozimento, a purga, drenagem natural da aguardente presente nessa mistura, o branqueamento e a secagem, formando por deposição nas formas diferentes tipos de açúcar. O ritmo de trabalho na safra: 5 meses, dia e noite, com carros chegando a todo momento carregados de cana ou lenha. Nesse período, os escravizados faziam jornada dobrada, isto é, trabalhavam durante o dia na lavoura e à noite no engenho. A produção de açúcar exigia trabalhadores especializados para cuidar do processo de cozimento do caldo, da manutenção dos equipamentos e etc. Nos 2 primeiros séculos da colonização, eram homens livres que ocupavam essas posições. Depois, os próprios escravizados foram se especializando ou aprimorando conhecimentos que já traziam da África e ocupando tais posições. Além do mestre de açúcar, havia carpinteiros, barqueiros, escrivães e, em alguns casos, o cirurgião, que visitava periodicamente os engenhos e só dava algumas ervas aos escravizados e cuidava de suas chagas quando essas eram causadas por castigos físicos mais severos. Outra função importante era a dos feitores encarregados do controle do trabalho escravo e da aplicação de punições aos que se rebelavam. Os escravizados que possuíam alguma habilidade especial conseguiam, em geral, uma condição menos sofrida que os demais, exercendo tarefas de comando ou outras especializadas na produção do açúcar, como carpintaria, conhecimentos de pecuária ou prática com metais, especialidade na qual, em alguns aspectos, no século XVI, alguns grupos africanos estavam à frente dos europeus. Aparentemente, os senhores depositavam certa confiança nos escravizados quando estes se mostravam obedientes e prestativos, tornando-se elementos estimados por seus donos. Porém, esta relação era tensa, visto que envolvia interesses contrários, os senhores procurando tirar o máximo proveito do trabalhador escravizado e estes tentando melhorar suas condições de vida ou elaborando sua fuga ou a morte do senhor. Procurava-se manter a submissão e docilidade dos escravizados,
através da introjeção da superioridade e poder do senhor branco e por castigos corporais como o tronco, o açoite, que eram aplicados em público para servirem de exemplo. Para o trabalho na casa grande, a preferência recaía sobre os mulatos. Quanto aos demais, os crioulos, escravizados nascidos no Brasil, levavam pequena vantagem na execução dos serviços domésticos em relação aos africanos. As mucamas, que ajudavam as sinhás em tudo, desde pentear os cabelos ao banho e a troca de roupas como confidente e conselheira sentimental, e as amas de leite, que cuidariam dos filhos do senhor, amamentando, ninando, contando histórias, eram escolhidas entre as mais bonitas e mais fortes da senzala. As relações entre os escravizados possuíam elementos de tensão e solidariedade. O convívio de escravizados originários de nações africanas diferentes e às vezes rivais, e as possibilidades de obter trabalhos mais amenos acirravam a competição entre eles. Estes aspectos dificultavam a organização de fugas coletivas. Por outro lado, a construção de laços de solidariedade entre os escravizados possibilitaram, inúmeras vezes, o resgate de tradições africanas e a construção de novas relações. As tentativas dos escravizados recuperarem sua condição humana e livrar-se dos sofrimentos a que se viam submetidos não se faziam apenas tentando conquistar a confiança do senhor ou construindo espaços de solidariedade com os demais escravizados. Os suicídios, os assassinatos de feitores e senhores e as fugas eram algumas das medidas extremas para livrar-se de situações de brutalidade no trabalho, de castigos sofridos ou da privação da expressão de seus sentimentos, de suas danças, músicas, religião e etc. Os fugitivos nem sempre se distanciavam das fazendas, retornando às escondidas para matar a fome nas senzalas, contando com a solidariedade de seus antigos companheiros. A estrutura dos engenhos variou bastante conforme a época e a região, mas havia alguns elementos comuns. Uma edificação central, chamada de Casa Grande, onde o senhor de engenho morava com sua família e, em geral, alguns funcionários e agregados. Homens livres que lhe prestavam ajuda na administração dos negócios em troca de moradia, alimentação e modestos salários. A senzala, onde os escravizados eram instalados, era geralmente construída de pau a pique, próximo à Casa Grande, para facilitar o controle dos feitores e do próprio senhor de engenho. A chamada Casa do Engenho reunia as instalações necessárias para a produção do açúcar. E, finalmente, uma capela onde se realizavam cerimônias religiosas. Mas, como revelam as imagens produzidas por inúmeros pintores, entre os séculos XVI e XIX, havia uma imensa variação do tipo de arquitetura e no modo como se organizava o espaço. Além disso, o tamanho e o luxo da sede do engenho variava conforme o desejo do senhor de engenho em demonstrar ostensivamente sua riqueza e seu poder. No engenho, afinal, ele era o senhor absoluto das atividades e tarefas, dos negócios e dos escravos e mesmo na vida doméstica. Em princípio, nada acontecia sem o consentimento do senhor de engenho.